comentando com vocês sobre o processo de intubação, mas antes de falar disso, eu vou falar sobre os cuidados de enfermagem, tá? Com o paciente intubado. Então, é assim. Vamos lá. Então, a intubação é um procedimento pelo qual é inserida uma cânula, né, nas vias aéreas para manter a ventilação do paciente. Quando que é indicado? Quando o paciente não consegue respirar. Então, uma via aérea artificial em pacientes com diminuição importante de nível de consciência, rebaixamento, né, de nível de consciência, trauma de face, secreção respiratória, enfim, não consegue respirar, precisa de uma assistência artificial, tá? Então, veja bem, aqui alguns pacientes intubados, certo? Paciente intubado tem que estar sedado, catéter central, olha aqui, ó. Ela tá com monolumen, certo, gente? Ó, uma via só, mas só aqui tem 3 torneirinhas, ó. Inclusive, ela tá recebendo uma NPP aqui, que é essa branquinha, viu? Aqui esse paciente tá com duplo lumen, mas olha, só em um lumen tem 1, 2, 3 torneirinhas. Esse paciente tá com uma fixação aqui com um cadarço, que por sinal tá péssima, né? Um risco de extubação aqui é muito grande. Esse paciente está com uma fita crepe, né, uma outra fixação, enfim. Quando o paciente está entubado, a gente tem que ter alguns cuidados de enfermagem específicos com esse paciente. Por quê? O paciente entubado, ele não está só entubado, ele está acamado, né? Então, são muitos cuidados de enfermagem. Dentre os cuidados de enfermagem que tá aqui no slide, alguns que eu vou acrescentar, vou ditar aí para vocês, dentre todos os cuidados de enfermagem, alguns são específicos não, alguns são para higiene, não só para a parte respiratória, mas é também para a parte de conforto desse paciente, visto que esse paciente está acamado, né? É uma questão de humanização, higiene e conforto do paciente. Então, são cuidados que visam isso no paciente entubado. Outros cuidados são cuidados específicos para se evitar uma condição chamada PAV, PAV, pneumonia associada à ventilação. O que é isso? O paciente, quando está entubado, ele já tem um risco, só pelo fato de estar entubado, ele já tem um risco muito grande de desenvolver pneumonia. Mesmo que seja um paciente que está com problema neurológico, foi entubado por rebaixamento de nível de consciência, ele tem já um risco de desenvolver pneumonia. Então, alguns cuidados, algumas medidas a gente tem com esse paciente que está entubado que visam evitar essa pneumonia. O paciente já tem um traumatismo craniano, já é um paciente da neuro, que está tendo muitos cuidados, não quero que ele tenha uma pneumonia, só porque está entubado. Então, esse protocolo, as instituições, elas adotam um protocolo para se evitar a PAV, tá? Pneumonia associada à ventilação. É muito importante você conhecer esse protocolo. Algumas instituições, elas têm essa questão de PAV já tem caído no processo seletivo de algumas instituições. Então, vou orientar vocês do que se trata e quais os cuidados específicos para se evitar a PAV. Então, os cuidados de enfermagem são gerais, cuidados de enfermagem com paciente entubado são cuidados gerais, alguns visam higiene e conforto, outros visam realmente, como se diz, evitar aí uma pneumonia, tá bom? Então, por exemplo, cuidados de enfermagem com o paciente entubado. Monitorização de trocas gasosas e padrão respiratório. Pô, isso é óbvio, né, gente? O paciente está entubado, você vai observar com mais cuidado a questão da ventilação dele, certo? Então, como que eu monitoro troca gasosa e padrão respiratório do paciente? Se você for buscar isso na internet, você vai encontrar gasometria diária, raio-x. Gente, isso é cuidado de enfermeira. Estou falando desses cuidados aqui voltados para o técnico de enfermagem. Monitorização de troca gasosa. Como que você monitora a troca gasosa de um paciente? Você técnico, como que você faz isso? Você tem o recurso da oximetria, né? O paciente que está com oxímetro, você olha no monitor e vê a saturação dele.
Isso é uma maneira de monitorar a troca gasosa, certo? Sem pedir exame, sem nenhum conhecimento muito mais específico que isso. Então, você técnico vai usar o oxímetro. Outra maneira, observa o paciente. Observa se ele não está cansado, se ele não está apresentando desconforto, se ele não está cianótico para respirar, com aparência cianótica, se ele não está com desconforto. Então, a frase é bonita, né? Monitorização de troca gasosa. Mas você tem que entender o que significa isso, tá bom? Observar sinais neurológicos, aspiração de secreções pulmonares. Coloque uma marquinha, se você está escrevendo isso no caderno, coloque uma marquinha aqui na frente. Por quê? Aspirar um paciente entubado, é óbvio, né? A gente precisa tirar a secreção pulmonar, mas não é só para conforto dele, para facilitar a troca gasosa dele, mas também é um cuidado específico para se evitar pneumonia associada à ventilação. Aspirar o paciente uma vez no plantão, no mínimo. Na verdade, a gente aspira ele quando necessário, tá? E aí, então, a gente aspira o paciente, porque acúmulo de secreção no pulmão pode trazer pneumonia, certo? Então, a gente faz a aspiração para facilitar a respiração do paciente? Com certeza, mas também para evitar a pneumonia, tá bom? Então, aspirar o paciente no mínimo uma vez no plantão e sempre que necessário. Por que que eu falo no mínimo uma vez no plantão? Tem pacientes, tá lá entubado, quietinho, sedado, saturando 95, e tá lá, não faz ruído nenhum, nada. O técnico de enfermagem cuida desse paciente o plantão inteiro. O paciente não tem desconforto respiratório, não tem nem barulhinho de secreção. O técnico de enfermagem nem tenta aspirar, nem aspira. Ah, que ótimo, esse paciente nem precisou aspirar. Aí se passou um plantão, aí no plantão da tarde acontece a mesma coisa, e esse paciente fica vários plantões sem ninguém aspirar ele. Gente, às vezes o paciente está saturando 95, não está fazendo nenhum barulhinho de tosse, nem barulhinho de secreção, porque às vezes ele está muito sedado também. Mas essa secreção não significa que ela não está lá. Ela vai ficando acumulada. Quando alguém resolve aspirar, gente, essa secreção está espessa, às vezes até formando rolha. Então, o que que você deve fazer? Se o paciente está lá quietinho, sedado, saturando bem, não tem nenhum barulhinho, em algum momento do seu plantão, vai lá e aspira ele. Aspira o TOT. Eu vou ensinar vocês no laboratório a aspirar o TOT, tá? Aspira. Nem que for para colocar a sonda e falar, realmente esse paciente não tem secreção nenhuma. Nem que for para desencargo de consciência. Porque muitas vezes, quando você coloca a sonda para aspirar, vem um monte de secreção. Tá? Então, pelo menos uma vez no seu plantão para se certificar mesmo, tá? Mas a maioria dos pacientes entubados a gente aspira mais de uma vez, tá, gente? No plantão. Então, a aspiração aqui nesse caso é para evitar a PAV também. Higiene oral com clorexidina e aquoso. Isso daqui, vocês sabem do Clorex, né? Que a gente tem o degermante, que é o que faz sabãozinho lá, faz espuminha. Eu tenho o alcoólico, que eu vou usar em pele íntegra, né? Não vou usar em mucosa, não vou usar na boca. E eu tenho o aquoso, é um antisséptico, né? Base de água, então que ele não vai arder, então ele vai poder ser usado em mucosa genital, mucosa oral, tá? Então, assim, quando o paciente está lá internado, a gente tem que fazer higiene oral nele. Escova de dente, pasta, né? Ou cepacol para ele fazer um bochecho. Agora, o paciente entubado é protocolo para prevenção de PAV. Paciente entubado tem que fazer higiene oral com clorexidina aquoso. Então, mas o paciente não está nem comendo, não importa. Você vai fazer a higiene oral do paciente com uma bonequinha, vai jogar o Clorex, vai passar nos dentes, no palato, na língua, na bochecha, na gengiva, lava bem, aspira a boca dele para remover cialorreia, joga um Clorex ali, aspira o Clorex, tá? É para higiene e conforto? Com certeza. Com certeza. Ninguém quer chegar e ver um familiar seu, às vezes com a boca suja, com halitose, não é verdade? E a gente também, se um dia ficar entubado, a gente que não está entubado, quando percebe que está com um hálito ruim, a gente já fica constrangido. Você imagina um paciente que está entubado. Então, paciente entubado, a gente faz a higiene oral, certo? Então, assim, a gente vai fazer a higiene oral
com Clorex. Por quê? É para higiene e conforto, mas também é para evitar pneumonia, porque a cavidade oral, quando tá com bactérias, quando tá suja, é uma grande fonte de contaminação. Sabia que até para endocardite, paciente que não tem um cuidado oral, cuidado dentário adequado, ele tem chance de ter uma endocardite? Então, o paciente que não tem, que a gente não tem a higiene oral dele de forma adequada, pode ter uma pneumonia, porque essas bactérias migram através do tubo e colonizam o pulmão, tá bom? Então, higiene oral nesse paciente também pode fazer uma marquinha aqui na frente, também é para evitar pneumonia associada à ventilação. Continuando aqui os cuidados de enfermagem. Troca de fixação do TOT. Isso, ó, deu uma pirada aqui. Troca de fixação do TOT, tá? Quando? Após o banho ou quando necessário. Então, todo dia, quando o paciente toma banho, a gente vai trocar o cadarço do paciente, a fixação do TOT. E mesmo que você não deu banho, mas se o cadarço estiver sujo, estiver frouxo, você vai trocar. É importante também a gente mobilizar o TOT de vez em quando e ter alguns cuidados na hora da fixação, tá, gente? Às vezes a gente fixa assim, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar. Aí tudo fica assim, ó. Coloca muito apertado o cadarço, fica puxando assim, ó. Machuca aqui, arrima, chega a cortar. Então a gente vai fazer o quê? Vai amarrar de forma que ficar bem preso, né? Não pode ficar frouxo aqui esse TOT, vai ficar bem preso, mas também não vai machucar o paciente. Então, olha só, fixação do TOT. De tempos em tempos a gente mobiliza o TOT, porque senão pode machucar aqui, ó, a rima do paciente. Então, de tempos em tempos a gente mobiliza o TOT ou aqui para o meio ou para o outro canto da boca, tá bom? Sempre com muito cuidado, tá? Depois lá no laboratório eu explico direitinho. Esse cuidado é para quê? Higiene, conforto, humanização, né, gente, com o paciente. Controle da pressão do balonete, então você sempre no seu plantão tem que se certificar que o cuff não está murcho, porque se o cuff tiver murcho aqui embaixo também tá bom? A fisioterapeuta lá da UTI, ela sempre verifica com um cufômetro para ver também a pressão do cuff se não tá muito forte para não machucar o paciente. Monitorização de balanço hídrico é extremamente importante num paciente entubado. Umidificação. Veja bem, olha que maravilha. Isso aqui, olha a higiene oral do paciente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Paciente entubado, a gente faz a higiene oral e assim, se todo mundo fizer no seu plantão uma higiene oral, a boca do paciente não chega nessa condição. Eu já vi situações, gente, de ficar assim, ó, nos dentes do paciente, uma capa amarela de secreção seca, como se fosse um aparelho de acrílico, sabe? E no palato, no céu da boca, juntar tanta secreção, aquela secreção ficar seca ali, o paciente fica com a boca aberta, né? Aí a secreção seca ali, e no palato ficar um molde, sabe? Seca, dura, assim, ó, no céu da boca. A língua do paciente já fica grossa, uma casca. E na hora que você vai limpar, dependendo da situação, você pode até ferir a língua do paciente. Então, gente, isso é muito sério. Além de causar uma pneumonia, isso é sério para uma questão assim de humanização, né? Você já pensou você chegar e visitar o seu familiar e ver o seu familiar daquele jeito? Né? Isso diz muito sobre o cuidado de enfermagem. A gente chegar e falar, nossa, tudo bem, às vezes o paciente da neuro está gravíssimo, está sendo bem cuidado pela equipe médica, mas a família, quando chega ali, a preocupação dela, se ela chega e vê um paciente sujo, com o cadarço sujo, com a boca suja, ela vai pensar o quê? Tá largado aqui, tá sendo mal cuidado. Ao passo que também você chega e vê o seu familiar ali, numa cama limpa, lençóis limpos, o paciente está barbeado, tá com aquele aspecto de limpeza, a família fica muito confortada de que o seu familiar está bem cuidado e que a equipe de enfermagem está cuidando muito bem desse paciente, tá? Então, se todo mundo fizer uma higiene oral no seu plantão, o paciente não vai ficar nessa condição, de forma nem alguma. Então, assim, a questão aparência, as questões de higiene do paciente diz muito sobre a equipe de enfermagem que está ali de plantão, tá bom? Aqui alguns exemplos de fixação.
É importante o técnico de enfermagem, né, observar os alarmes do ventilador, o nível de sedação do paciente, se o paciente está sincronizando com a máquina ou não. Isso depois eu explico direitinho para você. E antes de falar do desmame, vamos retomar lá então os cuidados de enfermagem, que eu vou acrescentar mais um aqui, ó. Você vai colocar assim, cabeceira elevada a no mínimo 30 graus. Então, o paciente que está entubado, ele tem que ter cabeceira elevada a 30 graus, a menos que seja uma recomendação específica do médico deixar esse paciente em decúbito zero. Mas paciente entubado tem que estar com a cabeceira elevada, por muitas razões, tá? Ó, tô aqui. O ar que está entrando pelo tubo, ele é umidificado, e aquecido. E quando isso acontece, o vaporzinho de água, né, vira gotículas às vezes aqui dentro do tubo e condensa e vira água de novo. Então, se o paciente está deitado, essas gotículas ficam voltando para dentro do pulmão, entendeu? Então, isso pode dar pneumonia no paciente. Essa aguinha todo dia caindo lá no pulmão. Então, o paciente que está com a cabeceira elevada não tem tanto esse risco. Um outro cuidado, copinho condensador virado para baixo. Isso eu só vou conseguir mostrar para vocês no laboratório e explicar para vocês o porquê, tá bom? Hidratação labial. Você vai falar, nossa, professora, o que isso tem a ver com o paciente entubado? O que tem a ver? Higiene e conforto, né, gente? O paciente que está entubado está ali exposto ao ar-condicionado, a boca dele resseca ao ponto de ficar rachada, levantar aquelas pelinhas e até sangrar. Então, é um cuidado nosso. Foi lá, fez a higiene oral do paciente, aspirou o tote, aproveita, passa um hidratante, um olhinho, um Dersane no lábio do paciente, um Bepantol, uma manteiga de cacau, e uma vaselina, não importa, hidrata. O familiar, quando chegar, vai ver o paciente com a boca hidratada, vai falar, tá bem cuidado, não é isso? Um outro cuidado de enfermagem é um cuidado de enfermagem com o paciente que está entubado. Um outro cuidado é hidratação ocular. Veja bem, o paciente que está sedado, entubado, ele não pisca, tá? Alguns pacientes, inclusive, não ficam com o olho totalmente fechado, eles ficam assim com o olhinho meio cerrado, meio aberto. E o paciente dentro da UTI está exposto ao ar-condicionado ali, que resseca o ar, o paciente não pisca. O que isso vai acontecer? Isso vai dar um ressecamento na córnea do paciente. Então, o que a gente faz? Além da higiene ocular, algumas instituições usam uma pomadinha para hidratar o olhinho do paciente, que é a Epitesan, uma pomada. Ou, o que a gente pode fazer? Pega uma gaze dobradinha, umedece com soro fisiológico e coloque assim nos olhos do paciente. Um pouquinho antes de chegar a visita, você pode tirar, porque fica uma impressão ruim para o familiar, né? Você pode tirar essa gaze, mas fora disso, você deixa o paciente com a gaze úmida nos olhos para umidificar, para não ter esse ressecamento. E também, em algumas situações onde o paciente está entubado, ele tem uma coisa que se chama edema de esclera. Esclera é essa partinha branca aqui do nosso olho. E o paciente, ele deitado, acamado, sedado, não se movimenta, normalmente ele já fica inchado, tá, gente? Em anasarca, isso já é natural. E aí, alguns pacientes têm o edema de esclera. O que é isso? Essa parte do olho, ela fica inchadinha e ela chega a ficar uma carninha, assim, pra fora do olho, sabe? Fica o olho meio esbugulhadinho, assim, ó. Isso dá uma... A gente que trabalha no UTI já tá acostumado com essa imagem. O familiar, não. Então, isso causa um desconforto um impacto muito grande para a família. Você chegar para visitar o familiar e ver aquele olho daquele jeito, né? Feio. Então, é importante colocar também a gazezinha úmida aí para hidratar isso. E aí, neste caso, se ele tiver com edema de esclera, a gente, na hora da visita, deixa a gaze, tá bom? Para não assustar muito a família. Isso depois volta, tá, pessoal? Isso é uma condição ali momentânea. A gente acostuma, mas a família não. Porque a família, a gente está acostumado com aquele paciente entubado, deitado. Eu não sei a voz desse paciente.
eu não sei a energia dele, eu não sei se ele é educado, se ele é grosseiro, se ele é tímido, se ele é extrovertido, eu não sei o tom de voz dele. Então, assim, o paciente está ali deitado, eu só conheço ele ali, daquele jeito, entubado. A família não. A família, quando chega para visitar, às vezes a gente fala assim, olha, ele está aqui no leito 10. A família está na frente do leito 10 e fala, mas aonde? A família não reconhece o seu familiar que às vezes está entubado. Às vezes o paciente nem está com hematoma, nem está ralado, nem nada, só está com tubo. A família não reconhece. Imagina um paciente inchado, naquela condição. Tem toda aquela questão emocional também, né? Então isso é muito impactante. O que a gente puder fazer para minimizar isso, então chegar a ver o paciente bem penteadinho, barbeado, limpo, isso é importante. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou encerrar esse vídeo que ele já está com 20 minutos, e aí o próximo eu sigo daqui.